Nos homens também é muito interessante, nós verificamos que os estudantes, que são normalmente jovens, mais delgadinhos, ao passo que os guerreiros são sempre muito mais incorporados. E como muitas das vezes é feito pelo mesmo ator, ele vai utilizar enxumaços para engrandecer o seu corpo. E outra das coisas que usa, tanto numa figura como noutra, são umas botas. As botas são normalmente pretas, com um salto alto, branco, e com um corte especial, que lhe permite caminhar da maneira como deve caminhar. Isto é... Apresentações que ocorrem mais do que uma vez por dia. Junto ao templo e camarins para os atores principais. A ópera de A ópera chinesa é um espetáculo surpreendente. Uma forma antiga e popular de drama com uma estética particular. Combina em palco o canto, orquestra, trajes e maquilhagens elaboradas, artes marciais, mímica e humor. Esta arte foi constituindo vários estilos regionais, centenas de trupes e milhares de peças ao longo dos séculos. Assimilou diversos tipos de performance, ritos propiciatórios, baladas, espetáculos de rua com acrobatas e malabaristas. O teatro chinês torna-se mais organizado na dinastia Tang, entre 618 e 907 da nossa era, quando o imperador Ming Wang cria a Academia Liyuan, o Jardim das Peras. Nesta, formam-se músicos, atores e dançarinos para o entretenimento da corte. Mas a ópera só ganha a sua forma codificada atual no século XIII, na dinastia mongol dos Yuan, entre os anos 1279 e 1368. A ópera chinesa vai utilizar temáticas históricas. Muitas das vezes lendas ou contos mitológicos. O que acontece é que, por exemplo, com o estabelecimento do confucionismo e das outras filosofias orientais, ela vai utilizar como base nas histórias a fidelidade, o amor filial. Não existe muito aquela história do ciúme. Por exemplo, a ópera ocidental tem muitas lutas e tem muitos ciúmes e a ópera chinesa não tem isso. Mas existe também amor entre homem e mulher. Por exemplo, uma das grandes óperas chinesas é Butterfly Lovers. Portanto, a maior parte das pessoas conhece esta ópera porque ela existe na ópera de Pequim, ela existe na ópera de Xangai e existe também na ópera cantonense. É uma história de amor entre um rapaz e uma rapariga e que depois acaba mal. E é por isso que muitas das vezes é apelidado do Romeu e Julieta chinês. A ópera de Pequim é das mais famosas óperas chinesas, mas existem outros géneros regionais, como a ópera de Cantão, que encontramos no sul da China, em Macau e Hong Kong. A ópera chinesa é uma manifestação artística muito antiga. Simplesmente nós temos que ver a ópera em vários aspectos.
nomeadamente os tipos de ópera chinesa. Porque a ópera chinesa existe principalmente três tipos, que é a ópera de Pequim, a ópera de Xangai e a ópera de Cantão. A ópera de Cantão existe desde o século XIII, mais ou menos, vem derivado da ópera de Pequim, quando a invasão mongol chega a Pequim. As pessoas fogem de Pequim e vêm se instalar na zona de Xangai, Hangzhou e depois, mais tarde, em Cantão. A ópera cantonense, um subgénero da ópera chinesa, surgiu nas províncias de Guangdong e Guangxi durante o período Jiajing da dinastia Ming entre 1521 e 1567. Em Cantão, fundamentalmente, esta ópera vai se desenvolver numa zona chamada Fatshan. Fatshan é uma zona em que começa a desenvolver a ópera de Cantão e, no fim de contas, quando nós falamos em ópera de Cantão, estamos a falar numa ópera que se serve das mesmas histórias da ópera de Pequim, simplesmente o dialeto é diferente. Isto é, em vez de se falar mandarim, vai-se falar em cantonense. A ópera em Cantão é uma manifestação muito popular, o que é muito diferente da ópera ocidental, porque a ópera ocidental tem a sua origem, no fim de contas, nas festas da nobreza ou dos aristocratas europeus, ao passo que a ópera chinesa é uma manifestação muito popular. São pessoas do povo que se treinam e por isso é que nós vamos ter artes marciais, vamos ter música, vamos ter acrobacias misturadas na ópera. A ópera de Cantão tornou-se o género de ópera predominante na província de Guangdong, no sudoeste da China, sendo também de enorme popularidade em Hong Kong e Macau. Após a sua inscrição em 2009, na lista representativa do Património Cultural e Material da Humanidade da Unesco, a ópera cantonense tem vindo a atrair uma atenção crescente. As diversas associações de ópera chinesa existentes em Macau têm como objetivo divulgar esta arte no território. Muitas delas são apoiadas pelo Instituto Cultural do Governo da Região Autónoma Especial de Macau. A Associação de Ópera Chinesa dos Moradores Marítimos e Terrestres da Barra de Macau tem promovido anualmente espetáculos de ópera durante o festival em honra de Ama, a deusa dos navegantes, e cuja lenda está ligada à fundação de Macau.
然後咧就喺大廟門口啫，龍獅匯演，有神功宴，跟住就粵劇開鑼。As associações em Macau chamam o povo, normalmente para as manifestações das festas dos deuses, para a celebração de determinados acontecimentos. Vão festejar todos os anos com uma semana de ópera. O público é um público do povo, que adere, que fala, que conversa, que come, e portanto não é como nós habitualmente vemos a ópera no Ocidente. É das festividades mais populares do território, onde acorrem pessoas das mais variadas paragens. Umas por razões religiosas, outras para não perderem os espetáculos de ópera. A Associação de Ópera Chinesa dos Moradores Marítimos e Terrestres da Barra de Macau tem convidado grupos que apresentam obras de repertório clássico com assinalável sucesso, pois a maior parte da comunidade chinesa do território provém das províncias de Guangdong e Fujian. Nestes espetáculos participam grupos de atores profissionais vindos da China. 我哋今次請嘅戲班咧，叫做金龍劇團，佢就係好出名嘅。佢個演員包括有香港、澳門同埋廣東嘅肇慶，係專業嘅演員嚟嘅。有㗎，我經常都嚟澳門演出。譬如話，依家係神功戲啦，平時我都會去喺永樂啊、永樂戲院、澳門文化中心啊等等啲劇場去演出嘅，所以澳門都有我哋嘅好傳統嘅戲曲文化觀眾喺度。你睇下今日落雨咁大風，都仲有觀眾嚟睇我哋撐我場，由頭睇到落尾，即係證明呢我哋嘅傳統戲曲文化呢，仲係有市場。O público de Macau conhece bem os atores, o que é visível durante as representações.
Muitos dos cantores que atuam nos espetáculos de ópera chinesa que ocorrem em Macau são amadores. O seu primeiro contacto com a arte do canto e da representação é feito através das diversas associações existentes no território. O público aprecia esses espetáculos como se de cantores profissionais se tratasse. É vulgar ver-se em Macau, nos jardins, grupos de pessoas a tocar e a cantar. Umas ensaiando para os espetáculos, outras apenas por gosto. Também em alguns restaurantes é possível assistir-se a interpretações de temas de ópera chinesa, o que revela a sua popularidade. A maior parte das representações ocorre em espaços montados no exterior. É vulgar assistir-se a representações de ópera chinesa junto aos templos, onde, para o efeito, são montadas estruturas de bambu. Esses espaços recebem um público entusiasta que assiste às representações que ocorrem mais do que uma vez por dia. Junto ao templo de Ama, numa estrutura com cerca de 40 metros de comprimento por 20 de largura, observa-se diariamente uma atividade frenética para a preparação e os ensaios dos espetáculos. Este espaço integra, para além do palco, zonas para o guarda-roupa, os adereços, a maquilhagem e camarins para os atores principais. Refletidos pelos espelhos, os rostos transfiguram-se. A maquilhagem reforça o caráter das personagens. Antigos segredos da cosmética chinesa, cremes e pós,
aliam-se aos postiços, que aguardam em banho de resina e ervas o momento em que, após terem sido penteados, são colocados nos atores. A ópera de Cantão vai ter principalmente uma maquilhagem chamada vermelha-branca, em que a testa é branca, os olhos e as maçãs do rosto são vermelhas, salienta-se depois o nariz com uns traços de sombra, e depois, para os olhos ficarem também com uma grande expressão, requer-se aquilo que os atores chamam os olhos de fênix. São uns olhos amendoados e alongados. E isso é muito interessante, nós vemos a maquilhagem, porque normalmente eles conseguem fazer isso repuxando a pele para trás das orelhas e fixando com adesivos. E depois é que pintam com várias camadas e esses adesivos desaparecem e a pessoa fica com uma cara mais alongada e um sorriso também mais aberto. Quanto à voz, aqui na ópera de Cantão valoriza-se muito a voz de soprano. Normalmente é a mais bonita, que é a Fatan, a atriz principal. A secundária normalmente tem uma voz menos esganiçada, porque a colocação de voz é uma colocação feita na garganta. Não existe o treino com uma respiração abdominal ou de sustentação e por isso a voz parece muito mais aguda do que na ópera ocidental. Na ópera chinesa, as diversas personagens têm aspectos característicos que o público reconhece mesmo quando não percebe as falas. As raparigas chama-se Tan, os rapazes é San. Mou San é o herói, o guerreiro. Nas raparigas é mais conhecido por Fa Tan. Fa Tan é uma tradução literal que quer dizer a flor. Portanto, é a beldade. Depois existem também outros personagens na história, porque um rapaz e uma rapariga não faz uma história, não é? Ou uma história de amor não se faz só disso, faz-se com as invejas ou faz-se com a contradição do amor e por isso há os pais, há os vizinhos, etc. E normalmente estes personagens são personagens mais velhos e são normalmente, no caso do papel masculino, os chamados velhos, Lao-san ou Sou-san. Lao-san quer dizer velho, Sou-san quer dizer que aqueles que têm barbas. E depois, nas senhoras, a mesma coisa, portanto, onde haver Lao-tan, que são as personagens mais velhas. No meio disto vão surgir também uma ou outra, e essa é que é a grande característica da ópera chinesa, que é feita pela maquilhagem, que são os personagens que são facilmente identificados pelo público, pelas feições, que são os grandes heróis da história. E, portanto, estas são personagens que têm que ter mesmo essa maquilhagem para a pessoa poder identificar logo.因為佢每一套戲都有個主角嘅，個主角就係我自己做。
一個男主角、一個女主角咁樣，有分開嘅。咁所以我哋邊一個挑選咩戲，我哋就會知道自己做咩角色㗎啦。好似今日做白蛇傳，咁我就會做起先咯。咁個女主角就做白蛇咯，就係咁樣啦。咪就係我成個班咧，得我一個係香港嘅，參與落佢哋嗰度。咁個女主角咧，本身自己都係國內嘅，咁但係佢因為移咗民嚟澳門，就算係澳門啦。咁所以省澳啦，港澳啦，咁加咗個省咧，就係即係話喺國內廣東省，就成個班底，除咗我哋兩個之外咧，全部都喺國內嘅。我係屬於我嚟自於廣東省廣州市嘅係咁我亦都係我有澳門咧有註冊澳門粵劇團咁樣。我哋呢種叫戲劇演員，一定要從細個嗰啲筋骨先可以軟。咁咧，所以咧我就從13歲開始。咁但係細路仔嗰時咧，都係中意跳下舞啊，做下嗰啲文藝嗰啲節目啊，都喺我原來佛山市嘅咧，都係我哋叫做細路仔嗰啲都係藝術嘅尖子嚟㗎啦。咁然之後去考咗粵劇團，咁去學習，我哋讀咗4年，即係粵劇學校咁去讀4年，轉出嚟。就擔劇團啦，咁一入劇團咧之後咧，就一路我都係，可能我個子比較高啦，就可以做到主角啦，就咁樣。我亦都要勤奮，即係最緊要勤奮啦，成績好先可以咁樣。Depois existe uma quarta personagem importante na ópera chinesa, que são os chamados personagens ridículos, que são aqueles que vão fazer rir o público, que são aqueles que são criticados, muitas vezes podem ser magistrados, ou então um vizinho que é avarento, etc, etc. Portanto, esses são os chows. Chows são os personagens que vão entrar no ridículo. Normalmente vão aparecer também para desanuviar um bocado a história que está a acontecer. O guarda-roupa é muito interessante, normalmente com bordados ou então com aplicações tipo lantejoulas, vidrinhos e pedrinhas. Quanto mais sofisticado, quanto mais alto for a personagem em termos de hierarquia. Nos homens também é muito interessante, nós verificamos que os estudantes que são normalmente jovens, mais delgadinhos, ao passo que os guerreiros são sempre muito mais incorporados. E como muitas das vezes é feito pelo mesmo ator, ele vai utilizar enxumaços para engrandecer o seu corpo. E outra das coisas que usa, tanto numa figura como noutra, são umas botas. As botas são normalmente pretas, com um salto alto, branco, e com um corte especial que lhe permite caminhar da maneira como deve caminhar. Isto é, ligeirinho ou aos saltinhos, correndo, etc, etc. Portanto, esta parte das botas é também muito importante porque são as mesmas botas que vai utilizar tanto o personagem intelectual como o personagem que é guerreiro. Entretanto, tanto para as figuras masculinas como as femininas, na ópera de cantão existe uma característica muito importante que são as mangas d'água. As mangas d'água servem para expressar, isto é, as mangas, que são umas mangas brancas e compridas, vão dar continuidade ao corpo e vai dar continuidade à emoção. Serve para encobrir a face quando é para chorar, quando é para beber, porque não se pode mostrar os dentes e a boca, ou então, muitas das vezes, para movimentos. Das surpresas
são também expressas pela movimentação das mangas d'água e tudo isto é importante na caracterização do guarda-roupa. Em relação aos personagens, é importante salientar que até ao século XX as trupes da ópera chinesa, tanto as de Pequim como as de Cantão, eram constituídas por homens. E por isso os homens é que faziam os papéis de mulheres. Hoje em dia isso já não acontece e, portanto, já existem mulheres em palco que interpretam os papéis femininos. 喺呢場萬惡人為首咧，咁咧我就係飾演一個家庭還算可以嘅一個大家小姐，即係個千金小姐嚟嘅嚇。咁咧就因為咧佢係好忠心，即係對呢份愛情好堅貞。佢明知道嗰個大川咧係好愛佢，而且佢係有財有勢，可以幫到佢老豆，同埋即係更加竹門對竹門啦，木門對木門咧。但係咧佢因為嗰份嗰個玉佩咧係佢阿媽咧就幫佢為以前咧指腹為婚噶嘛。今日嗰個師兄演嗰個角色咧就一個雖然係盲嘅，但係咧佢認為呢個就係我老公，我一定會對佢係唔可以變嘅，所以咧就對即係話講佢啊對佢就算盲嘅佢都要願意嫁俾佢，即係其實講明以前當時兩對有情人點樣去為呢份愛情去點樣去堅貞，點樣去堅守到最後咯。金城鎖開，後尾就開翻眼。No entanto, passa-se outra coisa idêntica à ópera ocidental, que são as mulheres a fazer papéis masculinos, isto é, papel de calças. Normalmente são jovens, tal e qual como na ópera ocidental, em que é um jovem, portanto com uma voz mais fina, adolescente, que é interpretado por uma mulher. Nas histórias de amor, por exemplo, muitas das vezes acontece que o personagem principal é um jovem e, portanto, com interpretação feita por uma mulher, um papel de calças. Os atores têm de se sujeitar a um fatigante e prolongado treino para obter o domínio total dos músculos. 咁講，我哋呢係經過系統式訓練，我係專業學校訓練出嚟嘅，即係我哋嘅廣東粵劇藝術劇校。經過6年嘅系統式訓練，咁啊練咗有6年，畢業出嚟，仲要每日嘅練功、吊鎖。先至有依家咁嘅聲音嗰個狀態啦，同埋嗰個演唱嗰個技巧咯。咁啊，你話每日都要咁開場前要稍為嗌聲，等把聲順咗啦，咁啊唱嘢就舒服啦。呢個係必須嘅，因為咧我哋係專業嘅演員，咁我哋粵劇演員咧要聲型，即係要唱啦，佢必須係要高度地將個氣息同埋嘅精神係灌注喺今日，即係譬如今日演呢個戲，咁我哋會灌注喺呢個一出到場，即係出到呢個舞台，我哋都係會高度集中嘅。
A voz tem de se sobrepor ao acompanhamento musical, muito à base de percussão. A orquestra é muito importante para uma ópera chinesa, principalmente porque os instrumentos não são muitos, quer dizer, a orquestra é composta por cordas, percussão e sopro. Os instrumentos é que vão marcar o ritmo das músicas ou das melodias a cantar. E a introdução dos atores é feita precisamente pela orquestra. Por exemplo, a entrada de um guerreiro é muitas vezes dado pelo soná ou pela percussão.即係電丸啊等等咁樣嘅樂器加盟入邊。佢打擊樂咧又有一個師鼓，即係拿支竹做指揮，又有大鑼，又有大镲，又有大鼓。Existem umas peças de madeira que fazem uma grande percussão e que dão muitas das vezes a entrada ou assinalam as emoções dos cantores, os sustos ou as surpresas, no fim de contas.會有嘅粵劇佢一般分開佢兩個部分，一個打擊樂部分，一個就音樂嘅部分。我哋音樂嘅部分咧就通常叫領奏啊，領奏就由小提琴開始咯，小提琴做主奏，其他跟住有揚琴啊、色士啊。Dos instrumentos principais é o yiwu em cantonense, ou erhu em mandarim, que é uma espécie de um violino, de duas cordas só. O outro instrumento de corda importante também na orquestra das óperas, em chinês chama-se yeongkam. Yeongkam quer dizer um piano ou instrumento musical do Ocidente. Vem das zonas do Médio Oriente e por isso é que nós vamos ter algumas sonoridades muito semelhantes às músicas do Médio Oriente, e ele é de cordas e é tocado vibrando essas cordas. A música é sempre amplificada com os microfones, os cantores também vão cantar sempre com o microfone, não existe, como na ópera ocidental, a projeção de voz, e é por isso que eles não precisam do tal treino de respiração abdominal para dominar a voz. A voz é cantada através simplesmente da garganta e a projeção não se faz.係嘅，音響係我哋一個粵劇文藝團體入邊個好重要嘅部門，因為好多嘢咧係靠住佢傳達出去嘅。如果冇咗音響，就我哋會個質量會下降好多。好重要嘅部門係音響啊，因為佢直接傳達咗演員啊同樂隊嘅意思出去，俾觀眾感受。
鹹魚冇乜所謂。下年嗰度都知道排起嘅先知道㗎，排起嘅先知道，原來係有嘅。阿後爺，我想問下，不一定金嘅。Nestes espetáculos ao ar livre, os cenários são no geral sóbrios. Os telões, no fundo do palco, dão o necessário ambiente às cenas. Os cenários são sempre muito pobres. Ou há um jardim, ou há o interior de uma casa. Simplesmente tudo o que acontece é pela movimentação dos atores. E os atores têm de aprender a movimentar, nomeadamente a cavalgar, a lutar. Portanto, na parte das lutas, nós claro que vamos ter as acrobacias, que são importantes. Mas, por exemplo, no caminhar, quando é que nós sabemos que um ator ou um personagem entra numa casa? Existem movimentos próprios. Qualquer ator que entra em cena tem uma movimentação de mãos e de corpo muito importante. E, portanto, tudo isto tem que se aprender. Ou aprende-se profissionalmente, ou aprende-se como amador. Claro que um amador nunca chega a ter a classe de um profissional. E por isso Macau vive a ópera de Cantão através também de intercâmbios com a China e com Hong Kong. E muitas das vezes são convidados cantores e atores de Hong Kong e da China para cantar nas óperas aqui em Macau. A importância, portanto, desta aprendizagem é precisamente o gesto, é precisamente a movimentação. O guarda-roupa também é importante, porque através do guarda-roupa nós também podemos reconhecer o personagem. O vestuário do estudante é sempre um vestuário mais simples. O vestuário de um guerreiro é um vestuário mais complicado. As cores têm um grande significado na ópera chinesa. O branco representa o luto. O preto, o mau caráter ou a baixa categoria social. O vermelho, a dignidade e a alegria. O verde é a cor das roupas das criadas e das concubinas. O amarelo é atributo de dignatários religiosos e da família imperial. O azul representa a simplicidade e a honestidade. O público conhece estes códigos e decifra com naturalidade os seus significados, acompanhando o desenrolar da representação com muita atenção, ora sério, ora rindo. Mas o público não é erudito. E nós vemos que o público que adere normalmente à ópera é um público mais velho. 我哋請個劇團咧係好出名嘅，睇戲嗰班咧人咧就年紀咧係50-60歲嘅。Há uma característica muito importante na ópera chinesa, que são as 4 habilidades e as 5 formas. E o que é que são essas habilidades? 繼續咧就係主要就係話我哋有分開嘅，經常有一個口訣就係叫唱做練打。唱係第一個最緊要嘅，唱得好聽，坐得幾遠嘅都覺得好。做就係你個人物代唔代入。你係做個打得嘅，定係做個書生咧？你都要自己有一個形態喺度。念咧就係講念白，講嘅對白，好似做 drama 咁樣，佢啲對白咧究竟講得傳唔傳神？你講出嚟係悲嘅，你就要悲嘅，你唔可以係喜劇去講個悲嘅，咁就唔舒服啦。咁啊打咧先至係最後嘅，因為打咧喺年青嘅時候一定係年青力壯。
拳怕少壯一定係嘅。咁所以到慢慢年長嘅時候咧，就要靠唱靠做嘅，就係咁樣。E quanto à forma, tem a ver com a movimentação gestual, mãos, olhos, cabeça, corpo e andar. E, portanto, esta dificuldade toda de se expressar, porque existe uma expressão corporal vivida, no fim de contas, olhos, rosto, cabeça, etc., é uma aprendizagem muito difícil. Com a Revolução Cultural, ocorrida na China entre 1966 e 1976, deram-se grandes mudanças na ópera chinesa. As personagens tradicionais foram substituídas por novos heróis, os do proletariado. Muitos dos atores que estavam em Fatsan mudaram para Hong Kong ou para outros sítios. Hong Kong foi o lugar onde eles se estabeleceram e foram formando escola. Por isso é que nós vamos ter um grande desenvolvimento da ópera de Cantão, ou a chamada ópera cantonense, em Hong Kong no pós-guerra, isto é, anos 60, 70 e 80, é a época em que Cantão se começa a desenvolver. E são os grandes professores, tanto de atores como de escrita de ópera. Portanto, escritores de ópera, músicos e compositores, etc, etc. Só quando a China volta a abrir as portas para o Ocidente ou para Hong Kong é que estes atores se vão mudar para Fatsan e reacender a escola de Fatsan. Em Macau, não há, como em Hong Kong, aprendizagem de ópera a nível universitário. Como a formação é a nível amador, torna-se difícil se ingrar nesta carreira, embora haja gente nova a aprender ópera, a cantar e a musicar. As associações têm sítios ou têm locais de ensaio, mas as celebrações são, hoje em dia, em Macau, feitas principalmente no Teatro Alegria. O Teatro Alegria, inaugurado em 1952, situa-se numa zona tipicamente chinesa de Macau, na Estrada do Repouso. Para além de representações de ópera e de teatro, exibe também cinema. Remodelado em 2005, é um local emblemático de encontro dos admiradores de ópera chinesa em Macau. O Instituto Cultural de Macau tem um projeto de recuperação de um teatro que fica situado no Porto Interior, que nos tempos áureos da ópera cantonense trazia os cantores de Hong Kong. Esse teatro será, provavelmente, num futuro próximo, o local ideal para a ópera de Cantão. 近期咧，國內呢啲10幾20年咧，就同香港早期嘅有啲類似。我諗澳門都有嘅。個問題喺邊度咧？就因為多咗好多節目，譬如電視機嘅 TV 啦，有好多movie 啦，有好多嘅唔同嘅形式嘅節目咧，就令到佢哋就未必一定淨係睇大戲。咁但係咧又有吸引力嘅。到咁上下咧。 佢哋睇得太多嗰啲可以，我今晚睇唔到，我可以留翻聽晚睇得。但係粵劇呢啲舞台劇咧，你今晚錯過咗，就可能聽日唔同咗睇法嘅。咁所以有好多人都曾經睇完呢個咧，再翻屋企睇其他劇集或者電視。咁所以又可以周而復始啊！到翻而家多翻好多觀眾，應該係咁樣。有一段時間係少嘅。 O apelo a tantas artes, que é a panágio da ópera chinesa, faz dela uma arte maior de um país milenar, que pode ser vista em Macau, um território onde o Oriente e o Ocidente se encontram.
autoridade confere dados essenciais para tomar mais medidas preventivas contra possíveis novas vagas da doença. A coordenadora do projeto dá mais pormenores. É importante para desenharmos no futuro as intervenções, não ao nível individual, porque ainda há muitas dúvidas, mas ao nível populacional, as medidas de saúde pública. Nomeadamente confinamentos, isolamentos. Sim, nomeadamente as medidas de isolamento, de confinamento, se podem ser feitas se devem ser de forma generalizada ou para alguns setores da sociedade ou áreas geográficas, permite responder ajudar a responder, é um contributo para ajudar a responder ao desenho dessas medidas. O surto na zona industrial da Zambuja aumentou. No entreposto da SONAI já há 121 trabalhadores contaminados. Até agora foram realizados 346 testes, mas a empresa compromete-se a fazer testes a todos os funcionários. No total são 800 trabalhadores. Há ainda casos positivos noutras empresas da zona industrial da Zambuja. E o presidente da Câmara da Zambuja afirma que só como último recurso admite uma cerca sanitária no concelho. Já deveriam ter sido testados logo desde o início, que eu tive essa conversa também, que deixei esse meu alerta, deveriam ter logo iniciado e esses 450 neste momento já eram para estar. Porquê? Porque houve aqui empresas no Concelho da Zambuja com 800 funcionários e em 3 dias fizeram os testes todos logo. E, portanto, ao fazerem a todos os funcionários, fazia-se aqui uma triagem, quem estaria doente já nem sequer iria ao serviço e tinha só descuidados. Por isso é que eu digo que esta situação já deveria ter sido feita. Não é a altura para estarmos já a levantar o cerco sanitário, se isso seria em último caso. 7 horas, 9 minutos. Vamos espreitar o trânsito com a Sandra Pereira.